Sim. Ok. Estou parando. Conforme for, a gente grava 2. Deixa eu só ver assim. Tá tudo bem aqui? A canequinha. Tá. Tudo aqui não é? Eita, só da mochilinha. Você quer passar a gravação do podcast para quarta? Porque aí já tá junto com o culto? Fica mais fácil para você? Pode ser. Aí você não tem que vir na terça, na quarta, aí você só vem na quarta. Para mim é só ajustar a agenda de que eu faço na quarta, eu faço na terça e vice-versa. Vamos fazer isso então. Beleza. Já vi, já fico direto. Tá fazido. Rapaz, eu já tô bocejando o tempo todo. Ai, gente, esses tempos aí eu também tem que rolou uma leseira eterna. Tá, beleza. Acho que tá tudo certo, pastor. Deixa eu botar a rec aqui. Para que a gente quiser. Cadê? Beleza. Olá, estamos iniciando mais um encontro do Cá Entre Nós, um podcast. Tenta virar um pouquinho mais para a câmera. É que o senhor tá virado para frente pro computador, aí tá meio de lado assim. Ó. Entendi. Sim. Aí. Beleza? Aqui. Vou botar a pernica aqui. Fechou? Fechou. Olá, estamos começando mais um Cá Entre Nós, um podcast para a gente pensar juntos sobre a vida e tudo isso debaixo da influência do que acreditamos, conhecemos do Evangelho de Jesus. É um prazer ter você conosco. Hoje o nosso tema será plenitude de vida, porque plenitude de vida tem tudo a ver com o Evangelho. A nossa tese nessas conversas tem sido o seguinte, que a experiência cristã ela é um encontro da alma humana com a graça, com o amor divino. E quando a alma humana se encontra com o amor, a graça divina, então há possibilidades as mais diversas. A experiência cristã tem como finalidade a adoração. Não a adoração no sentido litúrgico do que acontece dentro de um culto, mas um alinhamento da vida com o coração de Deus, ou seja, a gente viver nesse mundo, viver por aqui, de uma maneira saudável, bonita, que expresse a ideia, o projeto do Criador. Essa é a ideia de adoração. E quando Jesus conversou com a samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele disse que não estava num lugar o que determinava a adoração de uma pessoa, mas esta adoração precisava acontecer em espírito, em verdade, porque Deus é espírito e Ele procura aqueles que adoram ou adoram em espírito e em verdade. E para fazer isso acontecer na nossa história, Deus não mandou para a gente uma série de códigos, de regras para a gente cumprir. Ele enviou o seu próprio Filho, Ele se tornou um de nós, Ele viveu a nossa vida, Ele pisou o nosso chão, Ele sentiu as nossas dores, Ele se limitou nas nossas limitações e é nessa experiência que nós somos ensinados sobre como viver e adorar a Deus. Quando João fala sobre isso, no primeiro capítulo do seu Evangelho, verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, quer dizer, vimos a sua essência. E era a essência do próprio Filho de Deus, Filho gênito do Pai. E diz João, cheio de graça e cheio de verdade. Ou seja, cheio da possibilidade que nos coloca em comunhão com Deus, bem próximos de Deus, e cheio de uma perspectiva de vida que vai nos
nos livrando das ilusões da vida, dos olhares errados, das ideias atravessadas que nos adoecem, que nos desumanizam. Não, as verdades que Jesus trouxe para nós nos colocam em contato com o que verdadeiramente a vida é. Algumas vezes se pensa nessa expressão da verdade como um conjunto doutrinário. É muito mais do que isso. Na verdade, que Jesus trouxe para nós, nessa verdade, nós encontramos vida, como viver. Bem, seguindo nessa linha que a gente entende a adoração. Adoração é quando mais e mais da graça preenche a nossa vida, a nossa consciência, a nossa experiência, a gente pode desfrutar mais de Deus, e também a verdade, que vai nos esclarecendo sobre o que é ser um ser humano nesse mundo, viver nesse mundo, estar por aqui, de modo que as nossas prioridades elas vão sendo reagrupadas, reagendadas ou reorganizadas, para que a gente foque na vida e faça na vida aquilo que se alinha com o coração de Deus. Então a adoração é essa experiência. Não é possível adoração sem graça na nossa vida. É no encontro da alma humana com a graça divina que a adoração se torna possível, e ela é um evento existencial, não um evento litúrgico. Não é um momento de cântico no templo. Não, é um modo de existir. A minha reação, a minha atitude, ela produz uma adoração a Deus, na medida em que a minha atitude, a minha reação está alinhada com as ideias que Deus tem para mim, para a minha existência. E é desse lugar, da experiência de sermos pessoas capazes de adorar a Deus com a nossa existência, porque nós somos alcançados pela graça e ela também nos coloca diante de verdades que nos livram de ilusões, é que a gente vai pensar na plenitude de vida, ou vida plena. Por que pensar nesse tema? Pessoalmente, eu busquei muito tempo entender quando Jesus diz em João capítulo 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, ou vida abundante. A minha crise residia no fato de que, mesmo andando no Evangelho, crendo em Jesus, a vida não me parecia muito plena, ou muito abundante, ou tão agradável assim. E aí, pensando sobre isso, eu acabei percebendo na minha experiência que a minha ideia de plenitude de vida estava equivocada. De verdade, Jesus trouxe vida plena para nós, de verdade nós podemos desfrutar essa vida plena, nós não a reconhecemos e nem a desfrutamos porque as nossas ideias sobre plenitude de vida se deslocam da proposta de Jesus. Então vamos conversar sobre isso, de que Jesus estaria falando. Bem, João 10, nós conhecemos o texto, diz Jesus que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para que nós tenhamos vida e vida plena. E Jesus lá na cruz, nós lemos isso em João 19:30, ele suspirou e disse, está consumado, ou seja, aquilo que eu vim fazer, eu fiz, completei, está feito. Bom, então nós temos que crer, precisamos crer que aquilo que ele disse no capítulo 10, verso 10 do Evangelho de João, também se realizou. Ele concluiu a sua obra, ele consumou a sua obra. A vida plena nos é ofertada e podemos desfrutá-la. O que ela seria? Paulo entendeu que Jesus, de fato, cumpriu o seu plano de nos dar vida e vida abundante. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, na introdução de sua carta, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, note, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, a expressão de Paulo ele fez tudo o que nós precisávamos que ele fizesse. Ele não deixou nada de fora. Olha que coisa interessante. E é importante notar que a gente tem um eco disso lá no capítulo 23 dos Salmos, que a gente conhece tanto, quando o salmista Davi diz, olha, o Senhor é meu pastor e não terei falta de coisa alguma, ou nada me faltará. Mas é interessante que nesse salmo ele inclui a possibilidade de alguma dor, mas ele conclui com a certeza de que bondade e fidelidade vão acompanhá-lo todos os dias da sua vida,
e ele vai habitar na casa do Senhor eternamente. Então, a despeito do vale da sombra, ainda a sustentabilidade, a plenitude que ele encontra no pastor em quem nada falta, está valendo. Vamos examinar alguns outros textos. O próprio Jesus, que disse para nós que veio trazer vida e vida plena, ele também nos avisou no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João, que neste mundo nós teríamos aflições, e pediu para nós mantermos o ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, fica claro que a ideia de plenitude de vida não é antagônica à possibilidade de termos aflições por aqui. Então, existe uma plenitude de vida que não depende do fato da gente ter ou não tristezas por aqui ou aflições. Então, a ideia de uma vida sem aflições não corresponde à ideia de vida plena. O que seria, então, essa vida plena? Vamos continuar andando. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele mesmo que disse em Efésios que em Cristo fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, lá em Filipenses diz que ele aprendeu lições difíceis. Aprendeu e suportou as coisas difíceis. Ele diz assim no capítulo 4, versos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem, então nós temos um apóstolo Paulo, andando com Jesus, ciente que ele foi abençoado completamente por Cristo, mas ainda assim ele nessa vida passou fome, passou necessidade. Então, plenitude de vida começa a se desenhar como algo que não é uma negação das limitações, das dores, das crises dessa vida. Essa experiência, esse testemunho que Paulo dá aos Filipenses tem eco lá no Antigo Testamento. Mesmo antes da vinda de Jesus, o profeta tem experiência similar à de Paulo. O profeta Abacuque, na sua oração no capítulo 3, verso 17 e 18, ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Uma vida que não está suprida, mas uma vida que ainda exulta. O que é a plenitude de vida que Jesus está nos sugerindo, que trouxe, dizendo, afirmando, que trouxe, diz que completou para nós? Nós precisamos ter clareza dela, porque ela talvez nos ajude a reconfigurar as nossas perspectivas existenciais, inclusive a nossa prática de fé. O fato é que há uma plenitude de vida possível quando a alma humana está envolvida pela graça divina. Apesar desse mundo, apesar das minhas, das suas dores, apesar de toda a crise desse mundo, ainda está valendo. Jesus trouxe para nós a possibilidade de viver uma vida plena. Nós temos dificuldades em perceber essa vida plena, sabe por quê? Porque a nossa experiência com o Evangelho, ela vem sendo empobrecida pelos muitos arranjos meritórios que nós temos na nossa vida religiosa. Na vida religiosa, a gente não consegue escapar da questão do mérito. A gente sempre está colocando o mérito presente na nossa experiência com Deus. A gente quer impressionar Deus, a gente quer merecer de Deus alguma coisa. Se a gente comete um pecado, a gente anula a graça e sente culpa, e a gente quer compensar Deus, talvez com um período mais consagrado de vida, para a gente voltar a merecer. Quando a gente peca, a gente fica com medo de que Deus não vai nos dar as suas bênçãos, porque já não estamos merecendo. De alguma forma, talvez, bem intencionados, líderes ensinam as suas ovelhas, os seus membros, a pensarem nessas categorias. Se você não andar como Deus quer, as coisas vão dar errado para você, Deus não vai abençoar você. Por outro lado, se você quer as bênçãos de Deus, ande direito, faça as coisas direito. Quer queira, quer não, significa isso que a proposição de uma vida meritória.
O fato de andarmos direito ou não pode estar no campo do mérito, de modo que a gente perca de vista a graça. Há muitas razões pelas quais nós somos desafiados, convidados, motivados, inspirados a viver de maneira correta, mas não nos termos de vivermos de maneira correta para ficarmos bem com Deus. Isso é uma transgressão do princípio da graça, que é fundamental na nossa vida com Deus. Então, os arranjos religiosos vão nos ensinando caminhos meritórios. E isso afeta, inclusive, a nossa perspectiva de vida plena. Porque se o mérito me habita e a minha vida não vai bem, eu penso, não está bem porque eu cometi algum pecado, tem alguma coisa errada comigo, Deus não está muito feliz comigo, e eu me esqueci da graça. E eu não posso celebrar a vida carregando culpas. Então, com certeza, a nossa dificuldade de entender a plenitude de vida do Evangelho, em que termos ela se realiza e o que ela significa, está relacionada a essa questão religiosa que nós carregamos. Nós precisamos amadurecer, precisamos nos libertar dessa mania meritocrática na nossa relação com Deus. Quando nós entramos nesse campo meritório, como eu estou falando, sabe o que acontece? A gente corrompe a amplitude da experiência com Deus. Muitas vezes a nossa experiência com Deus ela é templária demais, ela acontece muito mais, por exemplo, é quando estamos no templo, é quando nós estamos cantando algum hino, quando nós estamos fazendo oração, quando estamos lendo a Bíblia, e nos demais momentos é como se Deus ficasse à parte até que a gente voltasse à prática da nossa devoção. Mas não é essa, de fato, a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é o tempo todo a experiência do cuidado de Deus, e sempre por causa da graça. É o que me sustenta, é o que me dá alegria, o fato de que Deus me ama o tempo todo, do mesmo jeito, apesar de mim, não me joga fora, me compreende, me acolhe. O seu amor, acolhimento, não é uma experiência que nos acostuma mal. Não, é uma experiência que nos liberta. Pena que a gente não acredita nisso. Pena que a gente acha, ou a gente pense que a graça demais está errado, amor demais está errado. Que pena, porque é a graça e o amor que nos libertam, e não o temor, o medo ou coisa do gênero. Então, essa via meritocrática, ela reduz a amplitude possível da nossa experiência com Deus. Também ela reduz a autenticidade dessa experiência. Porque se há um mérito esperado, eu tenho muito medo de me assumir. Eu tenho muito medo de, por exemplo, na parábola de Jesus, do fariseu e do publicano, ser um publicano que diz: tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada para te prometer, Deus, eu não tenho nada para falar sobre minhas bondades, só preciso da tua misericórdia. A gente tem medo desse lugar. A gente não se sente bem nesse lugar. A gente prefere ser o fariseu, orando na perspectiva de que somos diferentes daquele outro, não somos tão errados quanto o outro, o que nos dá confiança para orar. Quanto mais a gente se sente certo, mais a gente ora com confiança, não é verdade? Pois é, mas a relação com Deus é pela graça, não é pelo mérito. Visto que as nossas justiças não são bastantes para nos tornar merecedores de Deus. Mas a gente se esquece disso. Então, isso dificulta a nossa autenticidade. A gente não consegue colocar os pés na verdade sobre nós mesmos. Aliás, penso eu que a experiência religiosa, tantas vezes, tem sido um lugar que tem dificultado as pessoas a simplesmente se assumirem. Eu sou assim. Porque elas estão sempre tentando ser o que não são e negando um pouco daquilo que são. E quando a gente vive assim, fingindo que é melhor do que é, não aceitando ou não realizando com coragem o ato de assumir quem somos, o nosso encontro com Deus, a nossa oração a Deus, tudo fica prejudicado, falta autenticidade. Também falta leveza. A meritocracia rouba a leveza que a graça traz. A gente está sempre querendo esforçar para alguma coisa. Por isso que as promessas visando bênçãos são caminhos de sofrimento, né? Ninguém faz uma promessa de uma coisa leve, não é uma coisa difícil.
eu vou carregar uma cruz, eu vou subir a escada de joelho, eu vou fazer jejum por tanto tempo, em favor, na busca de conseguir alguma coisa. A gente quer pagar um preço. Isso é meritocrático, quando a gente deveria confiar no Deus que nos abençoa gratuitamente, graciosamente. E Ele não abençoa fazendo contas, Ele abençoa porque Ele nos ama. Mas é tão difícil para nós pensarmos assim. Então a gente perde a leveza da experiência com Deus e a gente perde também a liberdade. A gente se torna cativo, a gente se torna alguém cujos limites se estreitam, nos apertam. Nós não nos sentimos espontâneos, livres, como a graça pretende que nós sejamos. Percebe para onde está indo a plenitude, a ideia da plenitude? A plenitude de vida significa uma vida com amplitude, com autenticidade, com leveza, com liberdade. Coisa que a gente perde por colocar a consciência, os nossos caminhos de espiritualidade focados ou orientados pela meritocracia. Então, veja bem, a plenitude de vida, para que a gente fale do que ela possa de fato ser, a gente precisa sublinhar o que ela não é de forma alguma, que não depende de. Por exemplo, a plenitude de vida não vem da certeza de que Deus nos dará tudo o que desejamos. Por quê? Por quê? Porque Ele já disse que não fará isso. E você, com certeza, tem experiência de que Deus não faz isso. Alguém já disse que as paredes dos hospitais são testemunhas de uma infinidade de orações não respondidas. Imagine você. Lá no hospital, todo mundo pedindo a Deus cura, e quantos são curados? Às vezes não são, não como gostariam de ser. Talvez o cemitério seja o atestado de que Deus não responde a todas as orações, porque como lutamos para que as pessoas que amamos não morram, mas elas morrem. Então Deus não é um Deus que nos prometeu fazer tudo o que nós pedimos. Então a plenitude de vida não depende dessa dinâmica de eu pedir a Deus algo e Ele me dá aquilo que eu quero. Também ela não vem da garantia, já vimos isso aqui, da garantia de que seremos protegidos de dores, perdas ou decepções. Nesse mundo teremos aflições. Então, ser pleno ou ter vida plena não significa ser alguém que nunca foi ferido ou não vai ser ferido e que as dores nunca o atingem de forma alguma. Mesmo sendo feridos, a dor atingindo a gente, a plenitude de vida está valendo. Precisamos entender o que ela seja. E também, ela não vem do fato de que seremos sempre, ou sentiremos sempre, ou perceberemos sempre a presença de Deus. E saberemos os porquês da vida, porque não saberemos. Algumas vezes a gente vai sentir como se Deus estivesse muito longe de nós. Os salmistas sentiram isso. E sentir que Deus está longe é muito humano. Salmo 13, o salmista tem uma conversa dura com Deus, ele fala assim: até quando eu vou ficar gemendo e o Senhor vai ficar olhando para o outro lado? Olha que sensação de abandono, né? Então, essa experiência de sentir-se abandonado, ausente de Deus, é muito humana, é muito normal. Não significa que Ele esteja ausente. E também, porque andamos com Deus, não saberemos os porquês. Sabe, eu não gosto muito dessa repetição para as pessoas que sofrem. Olha, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus? E algumas vezes se diz que Deus tem um propósito em coisas que, francamente, é um absurdo. Às vezes aquilo que aconteceu não veio de um propósito de Deus, veio de várias possibilidades. Mas Deus, Ele age em todas as coisas, mas eu acho baratear a vida ficar dizendo ou explicando por esses termos: Deus tem um propósito. Olha, os porquês da vida nem sempre nós os alcançaremos. Às vezes sabemos de imediato, às vezes com o tempo entendemos o porquê, mas às vezes nunca saberemos o porquê. Coisas dessa vida. A vida plena, então, não depende de uma percepção, de um sentimento constante que Deus está comigo, e nem do fato de que eu entendi os porquês da vida. Então, de onde vem a vida plena? O que seria a vida plena? Bem, eu quero sugerir aqui algumas coisas. Primeiro, a plenitude de vida, ela vem da certeza de que somos filhos de Deus.
nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Fomos amados e recebidos por meio de Cristo. E nada pode mudar isso. A plenitude de vida vem daí. Eu sei que pertenço a Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei, apesar de a figueira não florescer, apesar de o vale de sombra de morte chegar, apesar das dificuldades, eu sei que sou um filho, uma filha amada de Deus. Essa certeza de sermos filhos de Deus muda ou deve mudar a nossa percepção da vida e dos fatos. Veja bem, quando Jesus estava diante de Pilatos, capítulo 19 do Evangelho de João, Pilatos começou a interrogá-lo a partir do verso 5. E Jesus simplesmente se calou. E Pilatos, um pouco irritado, disse: vem cá, mas você sabe com quem você está falando? Eu tenho poder de livrar você, soltar você ou de mandar matar você. E aí Jesus disse para ele assim: você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Se somos filhos de Deus, precisamos crer que nós sempre estaremos nas mãos de Deus, independente de quem esteja com as suas mãos sobre nós. Em última análise, estaremos sempre nas mãos de Deus. Que qualquer pessoa que possa nos tocar, só nos tocou porque Deus abriu espaço para isso de alguma forma. Então, saber que estamos nas mãos de Deus é um grande consolo. Esse é o lugar dos filhos de Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, descreve o Deus que em todas as coisas age. E Ele nos ama, e estamos envolvidos em seu amor, e ninguém pode nos separar do amor dEle, que nos alcança por meio de Cristo Jesus. Bem, assim começa a vida plena. Eu sei que sou filho de Deus, sendo quem sou, com a minha humanidade, com as minhas limitações. Joga o mérito para fora dessa conversa. É graça de Deus, amor de Deus por nós. Uma segunda coisa que acrescento a essa experiência de plenitude é o seguinte: ela vem da graça que nos autoriza a ser quem somos, precisamente, exatamente quem somos. Porque é sendo quem somos que nós vamos ter alguma chance de vir a ser alguém que Deus possa pretender que sejamos. Então, a plenitude de vida, ela decorre da possibilidade de eu viver a minha verdade. Quem eu sou. Eu não preciso me enquadrar em quem você é, para que Deus possa me amar e me acolher. Eu não preciso corresponder aos seus critérios, sejam quais forem, porque Deus me encontra e me ama. A graça dele me diz isso. E é quando eu sou eu mesmo e confio nessa graça que existe a possibilidade de que tudo mais aconteça ou não aconteça, mas eu estarei nas mãos de Deus. A pior coisa que tem é vivermos uma vida desautorizados de sermos nós mesmos. A graça nos autoriza a ser nós mesmos. E isso produz vida plena. Quando a gente está rodeado por coisas boas, mas negando, fingindo sobre quem somos, a gente não é feliz. É muito melhor estarmos desprovidos de coisas boas, mas tendo a paz, a alegria de sermos nós mesmos. Sermos quem somos. E Deus, em sua graça, nos permite isso. Isso é plenitude de vida. Aí também está a plenitude de vida. Também ela vem da liberdade que nós desfrutamos para viver, ser felizes e participar dos planos divinos. Jesus ensina para nós que o nosso encontro com Ele foi planejado por Ele, não foi por nós. Não fomos nós que o escolhemos, Ele é que nos escolhe. Então, Ele vem a nós sabendo quem somos, Ele nos toma para si. No capítulo 5 de Mateus, verso 16, Ele aconselha os discípulos que estão ouvindo Ele o seguinte: olha, vivam como pessoas sal e luz. Vocês são preciosos, brilhem, celebrem a vida, que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo diz que há uma imensidão de
boas obras, grandes obras que Deus preparou para que praticássemos antes da fundação do mundo. Deus sempre pretendeu que nós fôssemos seres humanos bons, acolhedores, fiéis, cuidadosos, coração disposto a servir, generosos. Então, a graça nos dá essa liberdade de lidar com a vida. Às vezes nós resumimos a vida cristã às práticas da igreja. Pensamos que ser cristão é praticar a agenda da igreja, é cantar no coro da igreja, é dirigir o louvor da igreja, é ser professor da escola dominical, e a gente aprende que estamos com isso fazendo a obra de Deus. Bem, podemos discutir bastante sobre o que seja a obra de Deus. A obra de Deus ela está relacionada ao amor, ao servir as pessoas, ao cuidar. A gente que gasta horas e horas no templo, na igreja, cantando, ensinando, e não tem tempo para as pessoas da sua casa, não tem convivência em casa, não tem amigos, não tem nem saúde, porque vive uma vida com Deus numa máquina de moer gente, que a igreja se transformou muitas vezes, e se consome lá. E vai dizer depois que se desgastou na obra de Deus. Não, você está desgastando na obra da igreja. A obra de Deus enche a gente de vida. Não há nada melhor do que a gente se alinhar aos propósitos, aos planos de Deus divinos. Isso nos dá vida plena, plenitude de vida. Essa é a ideia do Evangelho e da graça. Então, nele, no Evangelho, nela, na graça, nós somos livres. A vida se abre. Enquanto a religião restringe a vida para nós, não pode, não pode, não pode, a graça divina abre a vida para nós. John Stott dizia assim, que o cristão é o único ser humano autenticamente mundano. Ele tem direito de ser, porque ele pode desfrutar de todo o mundo que Deus criou. Mas às vezes a gente demoniza a vida. Não, a graça nos liberta para viver a vida. Daí vem a vida plena, a plenitude de vida vem disso. E quero acrescentar a última coisa. Quando a graça divina envolve a alma humana, nós temos a maravilhosa possibilidade de crescer e amadurecer na vida. No amor a Deus e no amor às pessoas. Crescer e seguir no aprendizado de como viver e de como andar com Deus. É incrível como há pessoas tão treinadas na vida religiosa, nos cargos da igreja, mas não sabem conviver com pessoas, não sabem andar com Deus. Suas vidas são pobres, distantes da plenitude do Evangelho. Mas Jesus veio e nos trouxe vida e vida abundante, vida plena. Ela é possível por causa da graça. A graça é o espaço onde a vida acontece, apesar das dores, decepções, lutas, limitações, mas a gente tem amplitude existencial, a gente tem identidade verdadeira, a gente pode amar e ser amado, a gente pode desfrutar da existência do mundo criado e a gente se alegra. E como o profeta, o Abacuque, ainda que a videira não floresça, e como o apóstolo Paulo, mesmo tendo necessidade, a gente aprende que é possível. E a gente vai comendo dessa vida plena. E sabe, um sinal de que alguém está vivendo de maneira plena é que ele deixa de ser um perigo para o seu próximo. Ele passa a ser um bom amigo. Ele passa a ser alguém que sente a dor do outro. Ele passa a ser um ser humano com quem é bom conviver. Que nós aprendamos isso, que a gente viva uma vida plena, porque Jesus a realizou para nós. Este foi mais um Cá Entre Nós, o nosso podcast para conversarmos sobre as coisas que nos movem na fé. Até a próxima. Um grande abraço.